Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleison, seu professor de matemática, dando prosseguimento aqui na nossa série de vídeos sobre progressões. Agora vamos falar das duas sequências mais famosas. Existem duas: a PA, que é a progressão aritmética, e a PG, que é a progressão geométrica. Neste vídeo, nós vamos abordar as questões que envolvem as progressões aritméticas, ou PA. Chamamos de progressão aritmética toda sequência numérica em que, a partir do segundo termo, a diferença entre um termo qualquer e seu antecessor é igual a constante, igual já abordamos de certa forma no vídeo anterior. E aí chamamos elas de razão, razão da progressão, essa constante, indicada pela letra R. Né? Se esse R é igual a zero, ou seja, se essa constante é zero, a progressão não cresce, né? E aí a gente não chama ela de uma progressão constante. Se a razão é maior que zero, então a progressão vai crescer, essa sequência vai crescer numa razão, numa proporção estabelecida, e a gente chama ela de PA crescente. E se a razão for menor que zero, ela vai decrescer numa proporção estabelecida, e a gente chama ela de PA decrescente. O enésimo termo de uma PA, em que o primeiro termo é o A1, né, a nossa imagem A1, e a razão é R, é dado pela forma de recorrência AN igual a 1 a n menos 1 mais R. Vamos imaginar aqui. Vamos imaginar que nós temos uma sequência onde o primeiro termo é 1 e a sua razão vai ser igual a 2. Então, o próximo termo, A2, é igual ao anterior, 1, mais a razão, que é 2. Então, ele será 3. O próximo termo, o A3, vai ser igual ao anterior, 3, mais a razão, que é 2, vai dar resultado 5. O A4, que será o próximo, ele vai ser o resultado do anterior, 5, mais a razão, que é 2, então ele vai dar 7. E assim vai indefinidamente, né? Então o AN aqui, um enésimo termo qualquer, ele sempre, veja que sempre a gente pega o termo anterior. Então o AN, o anterior de AN, a gente já aprendeu que é o AN menos 1, seu antecessor, mais a razão, que sempre será 2. Então é isso que a forma de recorrência nos traz como forma de encontrar um termo. Porém, essa forma quer dizer, se eu quiser o 20º termo, o A20, eu vou precisar saber do A19, vai ser o A19 mais a razão. E aí eu precisaria construir, porque para saber o A19, eu preciso do A18 para somar com a razão. Então, procurando melhorar isso, a gente vai apresentar agora a fórmula do termo geral de uma PA. Essa fórmula ela vai permitir que a gente não dependa do termo antecessor. Então, a fórmula do termo geral ela é dada por isso aqui. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Veja que eu não preciso do AN menos 1. O n menos 1 vai multiplicar o r, onde o AN é o enésimo termo, o A1 é o primeiro termo, o n é a ordem que eu quero o termo e a razão é a razão de crescimento. Então, nesse exemplo anterior, o A20, eu vou precisar saber, A20 será quem? O A1, que aqui a gente sabe quem é 1, né? E a razão é 2, então será 1 mais o 20º termo, então eu quero 20 menos 1 vezes a razão 2. Então aqui o A20 será 1 mais 20 menos 19 vezes 2. O A20 será então 1 mais 2 vezes 19, são 38. Então o 20º termo dessa sequência é o número 39. Olha aí, a gente já encontra sem precisar saber o termo. Mas vamos fazer um exemplo aqui novamente. Eu tenho o seguinte termo: determine o 20º termo da PA, 3, 5, 7. Veja, então o que eu preciso primeiro descobrir? Quem é A1? Esse aqui é o A1. O A1 vale 3. Por quê? A minha equação, a minha forma diz: AN será igual a 1 mais n menos 1 vezes R. Então eu preciso encontrar o A1. Está aqui, o A1 vale 3. A1 é igual a 3.
Ok. Eu preciso encontrar o n. O n é o termo que eu quero. Eu quero o 20º. Então, o n vale 20. E agora eu preciso saber o r. Como é que eu encontro o r? O r é o fator de crescimento aqui. Eu tenho que saber quanto que está aumentando. Tá na cara aqui que de 3 para 5 aumenta 2. É mais 2. De 5 para 7 é mais 2. Então, o meu r vale 2. Então, logo, o meu r aqui vale 2. Mas teria uma fórmula. Olha, quando você tiver dúvida em calcular, saiba que seu r sempre será o AN menos AN menos 1, ou seja, um termo menos o seu antecessor. Então, você pega aqui, o AN, se eu pegar o 7, é só fazer o 7 menos o anterior. 7 menos 5. Logo, o seu R será 2. Então, é uma outra maneira de você calcular sem precisar deduzir. Mas está aqui. Então, substituindo, o nosso A20 será igual o A1, que vale 3, mais o N, que é 20, menos 1, vezes o R, que também foi determinado que vale 2. Logo, o A20 será 3 mais 20 menos 1, 19, vezes 2. Então, o meu A20 será 3 mais 19 vezes 2 são 38. O meu A20 será o 41, 41º termo. O 20º termo será o valor 41. Muito simples, não é? Então, vamos avançar um pouco mais. Agora eu já sei determinar qualquer termo numa sequência utilizando apenas os dados iniciais. E como é que eu faço também para somar? Eu posso somar esses termos. Por exemplo, eu posso ter uma sequência com 20 termos e querer somar todos os elementos dessa sequência sem necessariamente precisar construí-la. Para isso também temos uma forma. Se n é os primeiros termos de uma PA, Sn é a soma deles. E ela vai ser o resultado de n, que vai multiplicar o primeiro mais o último, o AN, né, dividido por 2. Então, é uma outra maneira. Eu tenho uma sequência de termos, que nem eu fiz aqui anteriormente. Eu tinha o primeiro, o segundo e o terceiro e já encontrei o 20º. E se eu quiser somar todos, eu não preciso construir ela. Sabendo o último, o primeiro e a quantidade de termos, eu chego lá. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Ó. Calcule a soma dos 15 primeiros termos dessa PA. Então, novamente, vamos colocar a fórmula. Sn é igual a n, que multiplica A1 mais AN dividido por 2. Olha só, o n vale 20. Né? O n aqui, perdão, vale 15. Certo? Se o n vale 15, aqui eu vou precisar do A15. Ó. Aqui eu preciso do A15. Do A1, do A15, do 15 e do n. Então, vamos ver o que mais eu tenho aqui. O A1 vale quanto? O A1 está aqui, ó, menos 3. Quem é o R nessa PA? Não está de menos 3 para 4 ou de 4 para 11. Vamos pegar aqui o R. O R será, vamos colocar aqui, ó, A2 menos A1. Logo, o R será o A2, que é 4, menos o A1, que é menos 3. O R será 4 menos com menos mais 3. O R é 7. O R é 7. Então, a minha razão vale 7. E o meu N vale 15. Ok. Quando eu chegar aqui na substituição da fórmula, ó, S15 será 15, que multiplica o A1, que é menos 3, mais o AN, ou seja, eu só tenho o N aqui, o A15 dividido por 2. Veja que eu não tenho o A15, eu tenho que encontrar ele. Então, eu vou ter que encontrar o A15, certo? Então, vem aqui, ó, A15. Para achar o A15, eu vou pegar a forma do termo geral, ou seja, é A1 mais N menos 1 vezes R. Então, o A15 será quem? O A1, que é menos 3, que vai multiplicar mais o N, que é 15 menos 1 vezes a razão, que é 7. Logo, o A15 será menos 3 mais 15 menos 1 dá 14 vezes 7. O A15 será igual a menos 3 mais
14 vezes 7. 7 vezes 4 são 28. Vai 2. 7 vezes 1, 7. Com 2, 98. Então, o A15 será 98 menos 3, que vai dar 95. Então, aqui vai ser substituído por 95. Então, continuando, o S15 será igual a 15, que multiplica menos 3 mais 95 dividido por 2. Então, o S15 será 15, que multiplica menos 3 mais 95, vai dar 92 dividido por 2. Aqui eu posso simplificar. 92 dividido por 2 dá 46. Aqui vão ficar 46. Então, S15 é igual a 15 vezes 46. Aí eu posso fazer essa conta aqui à parte, ou vamos usar logo a calculadora e resolvermos isso. 15 vezes 46, 690. A soma de todos esses termos dá 690. S15 é igual a 690. É o valor que vai dar a soma de todos os termos. A soma dos 15 primeiros termos dessa sequência. Interessante, não é? Veja que neste caso eu preciso sempre, para somar, eu preciso do primeiro termo, olha, do primeiro termo, do último termo a ser somado e do número de termos que existem. Se eu não tenho o último termo, eu calculo ele pela fórmula anterior. E para calcular um termo qualquer de uma série, eu preciso do primeiro, a quantidade, a posição em que ele está, né, o n dele, e a razão. É tudo muito simples. E assim eu posso prever, trabalhar e encontrar qualquer sequência numérica, bem como somar vários números sem saber quem eles são. Se você parar para pensar, aqui eu somei 15 números conhecendo o primeiro, o segundo, o terceiro e o último. Ou seja, um monte de números que eu não conhecia fizeram parte da soma, mesmo sem eu saber quais são, ok? A gente se vê na próxima videoaula. Espero que tenha aprendido. Revise o vídeo quantas vezes for necessário e valeu!